Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal ao vivo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Shumatsu no Valkyrie. Sim, o mangá acabou ganhando adaptação para anime recentemente pela Netflix, lançaram uns 12 episódios já e eu vou acabar fazendo uma review sobre a adaptação. Não é algo que eu gosto tanto de fazer, eu não gosto de falar tanto sobre algum anime em um vídeo específico, é algo raro, porque eu acho que não é um conteúdo muito, tipo, foda-se, qualquer um pode fazer, mas eu tô fazendo desse anime específico porque eu tenho um motivo muito plausível que é um lixo, ok? A adaptação de Shumatsu no Valkyrie, que é um mangá que tinha uma fandom muito grande já, mesmo sem adaptação, acabou sendo uma das piores adaptações que eu já vi de um mangá bom. Tão ruim quanto a adaptação de Tokyo Ghoul na primeira temporada, enfim, é esse o nível de qualidade. E o que mais me indigna e que me motivou é o fato de que é feito pela Netflix. A Netflix bancou esse anime, foi produzido pela Warner também, se eu não me engano, tinha no trailer ali. Então, tinha uma galera muito pesada, envolvida com muito dinheiro, e eles investiram muito mal no anime de uma maneira que eu não consigo nem explicar em palavras o quão ruim ficou. Mas eu não vou ser injusto, já posso dizer que eu não esperava nada demais do anime. Logo quando anunciaram o estúdio diretor, eu não lembro o nome do estúdio, mas ele é bem amador e não tinha feito nenhum anime de luta e computação. E o diretor também não era tão experiente nessa área. Então, obviamente, já esperava antes mesmo, só pelos trailers também, que a animação seria estática, não seria tão fluido, não seria tão criativa, a direção poderia ser meio preguiçosa. E foi de fato o que aconteceu. Logo no primeiro episódio, a maioria já vai conseguir perceber que o anime, ele é muito porco, ele é muito sem sal em questão de direção. Ele é literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá, e eles nem escondem isso. A única diferença do anime para o mangá é que o anime é colorido e tem slide, basicamente. É basicamente um show de slide na tela, e a direção ela não muda absolutamente nada. A apresentação dos personagens também é muito simplória e é só os frames passando na tela. Não tem nada além disso. É um anime que ele não é criativo na direção, sendo que poderia ter várias vertentes para mudar o mangá. Ler o mangá e ver o anime não tem nenhuma diferença praticamente, porque o anime ele não tem movimento, ele é muito lento, ele é muito difícil assistir por causa disso. E além do mais, ainda conseguem cortar muita coisa do mangá. Tipo, logo no primeiro episódio, eles fazem um corte de um diálogo até que importante de uma das personagens principais, que é a Brunilda. No caso, não é o nome dela, mas eu não entendi porquê, mas na dublagem e na legenda da Netflix traduziram Brunilda pra Brunilda. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Então é uma das personagens principais que dá a sugestão do Ragnarok, que é o objetivo do anime. Pra quem não sabe, eu acho que é difícil, a maioria já deve conhecer, mas Shumatsu no Valkyrie tem como objetivo fazer uma luta de humanos versus Deus. São 13 para cada lado e são lutas individuais, que nem uma gladiação, digamos assim, que nem gladiadores, eles lutam em um coliseu, dependendo de quem vencer a humanidade é extinta ou não, ok? Então é bem simples. O anime ele é bem direto ao ponto nesse sentido, o objetivo dele é muito simples, mas eu gosto no mangá de como as coisas vão indo. Cada luta tem um flashback, tem uma construção. Obviamente não são todas que são tão boas e criativas, mas eu gosto dessa ideia, tá ligado? É muito simples, mas funciona. No mangá funciona. Mas no anime, eles acabaram me deixando muito mais monótono e chato. Tem uma quantidade excessiva de flashbacks logo no mangá, mas como é mangá, é muito mais fácil de ser consumido, porque, sei lá, o flashback pode durar 2 capítulos, mas são 2 capítulos de mangá, que você passa muito rápido. Agora, no anime, são 4 episódios de uma só luta, com muito flashback envolvido. É muito mais tempo gasto em uma luta do que no mangá. Então acaba se tornando uma experiência muito mais chata do que deveria. Porque, porra, você pensa, caralho, é um anime de porradaria. Humanos, da hora, versus deuses, caralho, mais da hora ainda. Mas não, é muito monótono e não te motiva a continuar assistindo. Porque isso poderia ter sido compensado, o ritmo poderia ter sido compensado, se a animação das lutas, ao menos, fosse interessante e fosse entendível, mas não, ela é estática. Tudo no anime é deixado de maneira lenta, porque é muito estático, os diálogos são literalmente só a boca do personagem abrindo e a trocando de câmera, que até a direção de One Piece, que é um lixo, no anime é mais bem feita, é mais criativa do que a Shumatsu. É muito repetitivo tudo, você não consegue se motivar a continuar assistindo o anime. Mas, ok, tem cortes, mas ainda assim as lutas poderiam compensar, mas não compensam. A animação da primeira luta, que é do Lubu versus Thor, ela é muito confusa, cara. É literalmente só ele se chocando o tempo todo com o machado e com a lança. Aí começa o flashback. Aí outro choque, começa o flashback. Aí o. Ainda pra piorar, todas as cenas são estáticas, cara. E quando não é estático, é muito mal feito o traço. É muito inconsistente, porque Shumatsu, eles optaram
por fazer algo mais consistente. O traço é um pouco mais detalhado que o do mangá em boa parte das cenas. Mas quando chega em uma cena que precisa de mais movimento, ele fica totalmente inconsistente de uma maneira que fica feio e esquisita, tá ligado? Mas é muito agoniante você ver a luta, porque comparando com o mangá, mesmo que ele, obviamente, seja estático por ser um mangá, é muito mais emocionante. No anime, não. É tão lento, mas tão lento que o hype da luta se esvai. Eles economizaram tanto nas lutas que não tem como você hypar, tá ligado? É tudo estático até demais. As animações de luta de Naruto são mais bem feitas do que essa, é bizarro. Mas ok, você pode estar pensando, mas o início de Matsu de fato é fraco, né? Então a primeira luta, obviamente, vai ser meio. Foda-se. Não, galera. A luta mais hypada de Shumatsu pela fandom, mesmo que não seja a minha favorita, é a do Adão versus Zeus. Que ela é incrível de fato, ela não tem tanto flashback como a primeira, mas a mensagem que ela passa através do Adão é incrível. O Adão é um ótimo personagem, ele é muito empolgante. Você torce por ele, você torce pela primeira vez para a humanidade, graças ao Adão, pela torcida que ele tem. Então, é uma luta que te passa muita emoção, mesmo que ela seja só trocação de soco aleatória e eles desviando rapidamente. Então, é muito simples a luta em questão de coreografia, mas o sentimento passado por ela no mangá é fenomenal. E aí no anime. Eu não consigo explicar, galera. Eu vou deixar aí passando na tela, mas a cena mais importante de choque entre Zeus e Adão é literalmente imagens passando na tela e aí corta a tela pela metade e coloca a reação da torcida e é algo tão confuso, mas que você não consegue entender. Parece que um cara de, sei lá, um cara de 14 anos foi contratado para fazer um efeito no After Effects e criou essa cena. É bizarro, é uma sequência que você não consegue entender, não é emocionante e é totalmente estática. Cara, os socos do Adão, eles não têm movimento, cara. Tipo, por quê? Como que eles não conseguiram fazer isso? Até os Getting Gun lá do início do anime de One Piece do Luffy tinham mais movimento do que essa luta do Adão contra os Zeus. Eles estragaram completamente. É só um monte de imagem passando na tela e você não consegue entender. Porque é uma sequência muito confusa e que tem um monte de efeito e não tem. Você se perde, ponto. É muito preguiçoso, cara. Além de ser preguiçoso em animação, é preguiçoso em direção. Porque não é assim no mangá. O mangá, ele é muito mais claro, tem uma sequência de quadros muito mais interessante. No anime é um abotoado de coisa junto que foi sendo misturada e saiu essa merda que tá aí, tá ligado? Então, essa cena que é tipo a mais emocionante da primeira parte de Shumatsu conseguiu ser muito estragada no anime. Eu, de fato, acredito que essa é a pior cena de luta que eu já vi em alguma obra. A animação de Nanatsu, que era terrível, ela ao menos era um pouco mais fluida do que isso. Isso aqui é slide, cara, é puro slide. Um PowerPoint tem mais movimento que essa merda. Eu não consigo, cara, eu não consigo descrever em palavras. Eu acabei de ver essa cena aqui, então eu não consigo analisar de forma tão séria e profunda. Esse vídeo não era planejado. Mas caralho, eu só consigo dizer que é terrível, é muito decepcionante para os fãs que esperavam tanto sair assim. Caralho, o Shumatsu é um mangá que ele não era tão popular como Chainsaw e outras coisas assim, mas ele tinha uma grande fandom e era um mangá que era muito interessante e teria potencial. Eu não entendo por que a Netflix bancou um estúdio random pra fazer essa merda. Eles estragaram completamente. E o pior de tudo é que eles adaptam quase nada. As lutas são muito enroladas no anime, cara. No mangá, elas também têm uma enrolação e tudo mais, mas no anime eles conseguem estender mais ainda só pra ter coisa pra adaptar na possível segunda temporada, que obviamente não vai ter. Mas então fica muito maçante, cara. Tudo é maçante nesse anime. Nem as lutas que tem flashback, como a do Adam Varsil, que mal tem flashback, elas conseguem ser interessantes, porque é tudo lento. Eu parece que eu tô, sendo sincero, Super Cube, que é um anime da temporada atual, tem mais movimento do que Shumatsu no Valkyrie. Esse é o nível. E depois dessa luta, a gente tem a luta do Kojiro contra o Poseidon, o Poseidon. Aquela luta, sendo sincero, é a luta mais bem feita do anime. Ela é terrível, ok? A animação é terrível e tudo mais. A luta, todas as partes da luta são estáticas. Eles rusham bastante até, infelizmente, porque pelo menos isso, mas ainda assim é muito quebra de expectativa, tá ligado? Você não consegue ficar animado com a luta porque ela é o mesmo esquema das outras, é uma cena estática pra todo lado, e aí tem algum efeitinho na tela pra fingir ser bem animado, mas não é bem animado. Aí a torcida também é super irritante porque ela não tem movimento. A torcida é literalmente a tela subindo enquanto a torcida aparece, tá ligado? E aí aparece aquelas cenas de comédia. As cenas de comédia são literalmente um fundo que você acha no Google e os caras gritando. É uma comédia muito estragada. Cara, é sério, essas cenas de comédia no mangá de Tsumatsu, o ponto alto delas é que elas quebravam a expectativa, porque surgiu no meio da luta, era tipo a gente, só que no mangá, tá ligado? Eram espectadores que nem nós,
como se a gente estivesse dentro do mangá. Então, isso era o interessante dessa quebra de expectativa da torcida. No anime, isso não existe. Porque é tudo tão lento, mas tão lento que não tem como ter essa quebra, cara. É bizarro. Mas ok. Felizmente, eles não foram tão longe e não estragaram tanto o mangá de Shumatsu. Eles só foram até o capítulo 20, no caso, até metade do capítulo 20, mais ou menos. Obviamente cortando muita coisa. Mas eles pararam no início da luta do Jack versus Eccles. Essa é a minha luta favorita de Shumatsu, pra mim ela é a melhor. E eles não acabaram adaptando, felizmente. Eu, sinceramente, não espero uma segunda temporada, porque eu acho que ninguém da fã do Shumatsu consegue falar, olhar pra isso e falar: caralho, tá muito bom. É impossível ter esse pensamento. Mas, enfim, eu odiei, obviamente. Quebrou minhas expectativas totalmente. Eu esperava algo ruim. Mas ao menos com esforço. Não teve nem isso, nem se esforçaram pra fazer. A Netflix, cara, tá numa sequência muito ruim. Teve aquele Asuki também que foi horroroso. Tá tendo uns animes muito ruins. Mas eles têm dinheiro pra bancar. Isso que mais me impressiona. Eles conseguiram fazer uma animação ruim, uma direção ruim, uma adaptação ruim, sendo que eles têm muito dinheiro. Isso é bizarro, ok? Mas, enfim, eu espero que, de fato, não tenha uma segunda temporada. E se for ter, que seja com um estúdio decente. Poderia ter sido a Bones, poderia ter sido a Madhouse, poderia ter sido a Mapa, qualquer estúdio assim. Shumatsu é um mangá que merecia um estúdio digno da adaptação dele. Mas saiu essa merda desastrosa que eu não consigo pôr em palavras, tá ligado? Eu não consigo nem falar sobre o enredo e tudo mais, porque é muito irritante, cara. Sendo sincero, eu não sou tão fã do mangá. Eu acho ele meio inconsistente de qualidade, mas até eu fiquei indignado com isso, porque é bizarro o que fizeram com o Shumatsu, cara. É simplesmente bizarro. Mas enfim, eu recomendo que vocês leiam o mangá, porque ele tem algumas lutas boas, não são todas que são legais, etc. Mas boa parte do mangá é divertido. A ideia de humanos versus Deus eu acho muito interessante e ela é bem aproveitada. Tem umas figuras históricas muito interessantes e, querendo ou não, você acaba aprendendo sobre cultura lendo o mangá, tá ligado? Eles conseguem resumir bem a história geral, então eu acho que é um dos mangás mais criativos da atualidade em questão de porradaria também, tá ligado? Então, eu recomendo que leiam. A história dele é literalmente isso, é só luta, 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 flashback, blá blá blá, mas funciona, acredita em mim, não se engane pelo anime que é muito monótono e chato, ok? Mas enfim, esse foi o vídeo e é isso, fui.